Bom dia, meus alunos! Hoje a professora Martelo está no fundo do mar, aqui em Atlântida, junto com o Nemo, a Dory, a Ariel e muitos peixes e corais. Vocês sabiam que a maior parte do nosso planeta é coberto por água? E o ser humano sabe menos sobre o fundo do mar do que sobre Marte? Então, vamos desbravar os 7 mares. Continuem a nadar! Vamos iniciar a nossa aula de hoje e corrigir os exercícios de casa. Hoje, vamos corrigir os exercícios das páginas 360 e 361. Hoje é dia 13 de agosto. Vamos, então? Fizeram os exercícios direitinho? Professora Tubarão Martelo, gostaram? Nosso slide está lindo. Vocês vão amar. Vamos entender, então, que temos o sujeito simples e o sujeito composto. O sujeito simples é aquele que possui um núcleo, palavra mais importante do sujeito. E o sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Vamos ao exemplo, então, do sujeito simples. O lenhador está cortando lenha. Para eu saber quem é o sujeito, eu faço a pergunta ao verbo. Quem é que está cortando lenha? O verbo responde. O lenhador, ele é o sujeito. Qual é a palavra mais importante do sujeito? O núcleo. Lenhador. Então, eu tenho um núcleo, meu sujeito é simples. Como estamos falando de concordância do verbo, vejam vocês que eu tenho aí uma locução verbal e o meu verbo auxiliar está no singular, terceira pessoa do singular, porque concorda com o lenhador. Eu posso substituir, ele está cortando lenha. Já no segundo exemplo, os alunos do terceiro ano prestarão vestibular. Não esqueçam, façam a pergunta ao verbo. Quem prestarão vestibular? Os alunos do terceiro ano. Núcleo, alunos. Eu tenho quantos núcleos? 1. Então, o meu sujeito ele é simples. Os alunos do terceiro ano, meus queridos, corresponde à terceira pessoa do plural. Eles prestarão vestibular. Por isso que o verbo está no plural. Lembrando que a concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito. Já no terceiro exemplo, temos Eduardo e Mônica foram ao cinema. Quem foram ao cinema? Eduardo e Mônica. Quem são os núcleos? Eduardo, Mônica, que também posso substituir pelo pronome eles. Eles foram ao cinema. Então, o verbo concorda com o seu sujeito. Vamos, então, pegar o nosso livro e começar a correção. Na página 360, questão número 7, a frase a seguir foi retirada do segundo parágrafo do texto. Das pesquisas científicas saem muitas soluções para questões do nosso dia a dia. Identifique o sujeito do verbo sair e classifique-o em simples e composto, ou composto. Lembrando que eu faço a pergunta ao verbo, não é isso? Então, a resposta 7A, o sujeito é muitas soluções
para questões do nosso dia a dia é o sujeito. O que é que sai das pesquisas científicas? Muitas soluções para questões do nosso dia a dia. Trata-se de sujeito simples. Por quê? Porque o núcleo é a palavra soluções. Se possui apenas um núcleo, o meu sujeito é classificado como sujeito simples. Questão 7b. Como você pode perceber, o sujeito que você identificou não está empregado na sua posição normal, isto é, antes do verbo. Reescreva a frase posicionando o sujeito antes do verbo. Então, a resposta é: muitas soluções para questões do nosso dia a dia saem das pesquisas científicas. Acertaram? Parabéns! Colocamos a frase na ordem direta. O sujeito vem antes do verbo. Questão 8. Nos textos, temos vários textos. Abaixo, procure preencher as lacunas com verbos adequados. Faça as flexões necessárias. Temos que concordar o verbo com o sujeito. A ciência tem contribuído para melhorar a vida de pessoas portadoras de deficiências físicas. Vejam vocês que o meu sujeito, quem tem contribuído muito? A ciência. O meu verbo ali, o verbo ter, não tem acento. Então fica: a ciência tem contribuído para melhorar a vida de pessoas portadoras de deficiências físicas. Exemplos: o desenvolvimento de aparelhos de audição para pessoas que têm limitações para ouvir. Vejam vocês que o segundo verbo ter é diferente do primeiro. Tem um acento circunflexo, porque está se referindo às pessoas. Elas têm. Então, temos aí um acento diferencial. Terceira pessoa do singular, ela tem sem acento. Elas têm com acento circunflexo. Esses aparelhos fazem com que milhões de pessoas no mundo, principalmente os idosos, que podem perder uma locução verbal, podem perder. Quem vai concordar com o sujeito é o verbo auxiliar. Então, podem perder, esse verbo poder concorda com idosos. Podem perder a audição com o envelhecimento, passem a ouvir melhor. Também tem ciência por trás da fabricação de próteses robóticas. As peças de encaixe no corpo feitas para pessoas que perderam braços ou pernas. Essas próteses capturam as mensagens que o cérebro envia para movimentar os membros que as pessoas perderam. E, com isso, elas, por exemplo, voltar a andar e até mesmo a correr, em alguns casos. Temos também um outro texto, Ciência para a Igualdade entre Homens e Mulheres. É o mesmo caso, a mesma situação. Vamos preencher com os verbos e vamos nos preocupar com quem o verbo concorda. A ciência também contribui para a diminuição das diferenças de gênero. Isso quer dizer que homens e mulheres, olha só, homens e mulheres, eles podem ter oportunidades semelhantes no trabalho. Por exemplo,
Vamos entender melhor. Num passado não muito distante, as mulheres, as mulheres engravidavam sem planejar e precisavam se afastar do trabalho para cuidar dos seus bebês. Era uma situação muito desigual entre a carreira profissional do homem e da mulher. Há cerca de 60 anos, os cientistas criaram um comprimido que ficou, vamos dar continuidade ao texto. Que linda! Conhecido como pílula anticoncepcional. Tomando essa pílula, as mulheres não engravidavam. Quando queriam ter filhos, as mulheres paravam de tomar. Assim, a ciência contribuiu para que as mulheres pudessem decidir se queriam ser mães e quando dar uma pausa na vida profissional para ter filhos. Com esse planejamento, elas puderam ir mais longe nas suas carreiras e assumir cargos de liderança, assim como os homens. Na questão 9, no português brasileiro, alguns verbos são usados em diversas situações. Exemplo disso é o ter. Nas frases abaixo, substitua o verbo ter por outro de sentido específico, fazendo as modificações necessárias. Aqui, lógico, temos sugestões de respostas. Vamos lá, então, na letra A. Ela tem vários imóveis. Eu posso substituir o verbo ter. Ela possui vários imóveis. Como, por exemplo, vou colocar açúcar no café. Eu posso substituir o verbo colocar por adicionar. É o mesmo que estamos fazendo aqui. Letra B. O turista não tinha o passaporte. Não tinha o passaporte, o turista não portava o passaporte. Letra C. O jogador teve a admiração da torcida. O jogador conquistou a admiração da torcida. Letra D. Tive dor de barriga ontem. E aí? Senti dor de barriga ontem. Letra E. A noiva tinha um belo vestido no casamento. A noiva vestia um belo vestido no casamento. Vamos lá, então. Temos, então, a questão 10. Aprendemos que os verbos como chover, nevar e relampejar são verbos impessoais. Já entendemos o que são verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles que permanecem na terceira pessoa do singular. E verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais, pois, como está escrito aqui, indicam fenômenos da natureza. Logo, não possuem sujeito. Mas você já percebeu que, em algumas situações, utilizamos esses verbos como pessoais. Como em amanheci com dor de cabeça hoje? Esse uso é possível porque podemos atribuir novos sentidos às palavras da língua. Observe os exemplos a seguir e assinale aquele em que o verbo não está no seu sentido impessoal. Ou seja, a frase em que tem sujeito.
em que há sujeito. Então, os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais, ficam na terceira pessoa do singular. Porém, quando a frase estiver no sentido conotativo, que é no sentido figurado, ele vai ser considerado como pessoal. Então, nós temos aí 5 opções. Vocês marcaram A, B, C, D ou E? Percebam vocês, ó, o suco amanheceu fora da geladeira. Quem amanheceu fora da geladeira? O suco, né? Está falando com o Gustavo. Então, aí eu tenho um sujeito. Já nas demais, no inverno, escurece mais cedo. Assim que anoiteceu, fomos direto para a academia. Só saio desta festa quando amanhecer. No dia do meu aniversário, sempre chove. Nas frases seguintes, está no sentido real, né? Os verbos estão no sentido de fenômenos da natureza. Sendo assim, qual é a opção? Vamos lá, conferindo. Isso, meus queridos, letra A. Porque ali o sujeito é o suco. Que lindo, que lugar maravilhoso. Questão 11. Em nosso estudo, vimos que os pronomes pessoais do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela são os pronomes do singular. Nós, vós, eles, elas são os pronomes do plural. Em nosso estudo, vimos que os pronomes pessoais do caso reto se relacionam com as flexões verbais. Aponte a única associação errada entre pronome e conjugação do verbo. Segundo a gramática normativa, de acordo com a norma culta. O verbo tem que concordar com o seu sujeito. Eles já escolheram o filme a que vamos assistir? Eles escolheram? Tá certo. Eu só percebi ontem que Thaís não fala mais com Gisele. Eu percebi, certo? Nós descobrimos porque Ricardo tem faltado às reuniões. Nós descobrimos. Ok? Correto? Acabaram de saber que tu está namorando com Afonso. Tu está? Será que está certo? Vamos lá. Eu estou, tu estás, ele está. Ih, está errada, hein? Vamos confirmar depois. Vamos ler, então, a última frase. Quem sois vós para falar assim com o presidente? Quem sois vós para falar assim com o presidente? Eu sou, tu és, nós somos, vós sois, eles são. Então, quem sois vós? Vós sois. Sendo assim, vamos confirmar a resposta. Letra D, parabéns. Continue a nadar, meus amores. Olha a professora Martelo, passeando em Natal. Que foto linda no aquário. Chegamos ao final da nossa aula. Eu aguardo todos vocês no nosso plantão de dúvidas. Um grande beijo, meus queridos. Espero que tenham gostado muito da nossa aula. Tchau!